Em 1938, uma transmissão de rádio literalmente parou os Estados Unidos. Ou será que não? Vamos mergulhar em um dos eventos de mídia mais famosos e talvez mais mal compreendidos da história. Olha, essa citação daquela época mesmo já dá o tom do que estava em jogo. A questão não era só sobre alienígenas. Era sobre como a informação chegava às pessoas e, mais importante ainda, como ela era moldada. Essa é a história que todo mundo acha que conhece, né? A noite em que o jovem Orson Welles, com só 23 anos, aterrorizou o país inteiro com um drama de rádio tão realista que supostamente causou pânico em massa. E aqui é que está o ponto central de tudo. O que realmente aconteceu naquela noite de Halloween? A histeria foi tão gigantesca quanto a lenda nos faz acreditar? Ou tinha outra história acontecendo por trás das cortinas? Para a gente entender o que de fato aconteceu, primeiro a gente precisa olhar para a lenda. Sabe, a versão dramática da história, aquela que ficou marcada na cultura popular. O próprio Orson Welles, anos depois, ajudou a alimentar esse mito. Ele descrevia a cena com um talento dramático que parecia saído da própria transmissão, pintando um quadro de caos absoluto. O contexto aqui é fundamental. A transmissão não aconteceu do nada num vácuo. O mundo estava ali, sabe, na beirinha da Segunda Guerra Mundial. E o rádio tinha se tornado a principal fonte de notícias urgentes e bem preocupantes que vinham da Europa. O pessoal já estava tenso. Mas o contexto era só uma parte da equação. A genialidade da transmissão está em como ela foi construída para ser tão convincente. Welles e a equipe dele não estavam só lendo um roteiro. Eles estavam criando um jeito totalmente novo de contar histórias. A grande sacada foi o formato. Em vez de uma peça de rádio tradicional, eles imitaram um noticiário ao vivo. O público já estava acostumado a ouvir um programa de música ser interrompido por notícias de verdade, e foi exatamente isso que eles fizeram. Eles seguiram uma receita bem específica. Pegaram um clássico da ficção científica, trouxeram a história para o presente, usaram nomes de cidades que as pessoas conheciam e, o mais importante, imitaram o estilo frenético das reportagens mais famosas da época. E o que é realmente impressionante aqui é o ritmo implacável que eles criaram. Sem nenhum intervalo comercial, a tensão foi só aumentando minuto a minuto. A gente sai de uma curiosidade científica para uma invasão total em menos de 40 minutos. Apesar de todo o caos que supostamente aconteceu, a intenção do L, segundo ele, era bem mais simples. Para ele, era só uma brincadeira de Halloween, um jeito de dar um susto divertido no público. Bom, a peça foi convincente, isso é fato. Mas será que ela realmente causou um pânico nacional? É exatamente aqui que a lenda começa a ser desmontada pelos fatos. E olha só que interessante, aqui a gente tem a primeira grande rachadura no mito. De acordo com o principal serviço de medição de audiência da época, quase ninguém estava ouvindo. A esmagadora maioria do público estava sintonizada no programa de comédia mais popular do país. Então o ponto crucial é este número aqui, 98%. Isso por si só muda completamente a escala do evento. Se quase ninguém estava ouvindo, como é que pode ter acontecido um pânico em nível nacional? E a pesquisa histórica mais recente confirma isso. Hoje, o consenso entre os historiadores de mídia é que essa ideia de histeria em massa foi, na verdade, um grande exagero. Tá, mas e as pessoas que acreditaram? O que a pesquisa mostra é que a reação mais comum não foi sair correndo para as colinas. Foi verificar os fatos, ligar para um jornal, para a polícia, para confirmar uma notícia alarmante. E isso é uma atitude bem lógica, não um ato de pânico cego. Então, peraí, se o pânico não foi real, de onde veio essa história toda? A resposta, meus amigos, está numa rivalidade de mídia que estava pegando fogo na época. Esse slide mostra o confronto direto. Os jornais que estavam perdendo leitores, e principalmente dinheiro de publicidade para o rádio, viram na transmissão do Welles uma oportunidade de ouro. Era a chance de pintar seu novo concorrente como perigoso, irresponsável e nada confiável. E aqui estão as provas. As manchetes no dia seguinte foram puro sensacionalismo, usando palavras como pânico e terror. Publicações da indústria jornalística questionaram a competência do rádio e algumas chegaram a insultar a inteligência do público. Foi basicamente uma campanha de mídia bem calculada. Ok, então qual é o verdadeiro legado dessa transmissão, se a gente tirar o mito do pânico da jogada? A verdade é muito mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante. O impacto real foi gigantesco. A transmissão lançou a carreira de Orson Welles em Hollywood, virou um marco na história do rádio e, ironicamente, por causa do mito criado pelos jornais, se tornou um estudo de caso eterno sobre o poder da mídia e a desinformação.
No final das contas, a história de A Guerra dos Mundos é menos sobre marcianos e mais sobre nós. Ela mostra como uma narrativa pode ser criada, amplificada e aceita como verdade, e levanta uma questão que hoje é mais relevante do que nunca. Num mundo lotado de informação, como a gente separa o fato da ficção?